Boa noite, turma. Somos o grupo do Direito de Laje e o Acesso à Moradia. Somos compostos por Graziela, Marcela, por mim, Rian, e pelo Marcula. Primeiro, a gente vai apresentar aqui a questão do conteúdo que iremos abordar no sumário, a introdução, o conceito legal, a natureza jurídica, a garantia do direito de laje, os deveres do lajeário, a gestão e as despesas, a extinção do direito de laje, o caso prático, o impacto jurídico, o impacto urbano, a conclusão e as referências. Introduzindo, da realidade social à efetivação da função social da propriedade e a transição. Quando a gente pensa sobre a questão do direito de laje, a gente pode pensar que essa questão não está muito longe assim da nossa realidade, principalmente porque é bem comum, principalmente nas questões urbanas, a existência de um puxadinho, assim, por exemplo, em uma casa, uma construção que é feita sobre a outra, e um exemplo bem simples que a gente pode trazer, por exemplo, quando um filho, tendo uma família, constrói uma casa sobre a casa dos pais. Isso é um exemplo bem simples de um puxadinho, assim, entre aspas, e seria basicamente o que entraria na questão do direito de laje. Por muitas décadas, essa realidade, na verdade, não era exatamente tratada e sim considerada apenas uma situação irregular de moradia. Não tinha uma proteção jurídica sobre essa questão e isso, na verdade, se tornaria um problema muito importante de se tratar, principalmente quando a gente pensa sobre a questão de que se tornam uma família residindo em um local irregular e que não possui, por exemplo, um cadastro ou um registro no CRI, por exemplo. Então, surge a resposta por meio da Lei 13.465 de 2017, que é o reconhecimento jurídico de um fato social já consolidado. Como eu já tinha falado, esse fato jurídico já existia antes, e a questão da resposta com uma lei, basicamente, era apenas o reconhecimento de um fato que já existia. Os fundamentos constitucionais norteadores dessa questão, desse entendimento, se volta principalmente à questão do artigo 6º, da moradia como direito fundamental social. A gente tem que lembrar que geralmente, principalmente, na verdade, esses casos são abordados sobre a questão de famílias que residem em uma residência. E a questão também da dignidade da pessoa humana. Quando a gente pensa que uma pessoa vive com a insegurança de morar em um local onde não há nem sequer a proteção desses direitos quanto à propriedade, a gente vê que a dignidade da pessoa humana corre um grave risco. Conceito legal. Afinal, o que é o direito de laje? Bom, eu vou ler bem aqui porque é o artigo próprio em si. O artigo 1510-A do Código Civil expressa que o proprietário de uma construção base poderá ceder superfície superior ou inferior de sua construção, a fim de que o titular da laje mantenha, sobre ela ou sob ela, unidade imobiliária autônoma. Desse artigo, o que a gente pode dissecar? Aqui a gente fala sobre a construção base, que seria o dono da propriedade original, e a questão também do titular da laje, ou lajeário, que seria o proprietário de uma construção sobre essa construção base. Daí a gente observa que, como já diz aqui no artigo, o proprietário de uma construção base poderá ceder a superfície superior ou inferior ao lajeário, basicamente. Então a gente pode entender que dessa cessão, surge um direito. E daí surge a questão da autonomia dessa propriedade, que no caso é a laje. A natureza jurídica. A natureza jurídica é a sua diferenciação, a superfície e o condomínio. A gente tem algumas diferenças que a gente pode tratar. A primeira diferença é que, como diz ali no artigo 1369 sobre o direito de superfície, esse caso não abrange essa questão. Então a principal diferença é que a superfície não recai sobre o solo. A propriedade de uma laje não cai, a questão do direito não abrange sobre a questão da superfície do solo do local. O lajeário é dono da propriedade em si, a laje, mas não do restante ou do solo, por exemplo, do local onde foi cedido. A gente também não pode confundir com a questão do condomínio. Por quê? Porque no condomínio a gente observa que, surgindo a questão dos apartamentos, por exemplo, em um prédio, cada apartamento do condomínio possui uma porcentagem razoável do solo. Isso não acontece com a laje, afinal, a propriedade, como eu já tinha dito, o direito cai sobre a propriedade. Então, daí a gente surge a questão da autonomia, o registro. A instituição desse direito de laje, ele faz com que seja exigível um registro no CRI, que é o Cartório de Registro de Imóveis, e além disso, que seja feita uma averbação na matrícula da construção base, ou seja, a construção que foi cedida
para que seja construída essa laje. Então, sobre a garantia do direito de laje, essa é uma imagem bem elucidativa sobre como cada unidade é um imóvel de natureza jurídica autônoma. Cada pedaço sobre o outro é um imóvel que tem sua autonomia jurídica. Então, existem alguns mecanismos que podem validar o direito sobre a laje. Ele pode ser feito por compra e venda, um negócio jurídico mais comum, que exige uma escritura pública. Existe também a regularização fundiária, a REURB, que também entra conjunto com o uso capião, que é um mecanismo jurídico e social para a garantia de um direito que vem de um fato social já estabelecido. Então, no caso, como podem ver nessa imagem, por conta de uma segregação social que vem junto de especulação imobiliária e outros mecanismos para a segregação social, cada vez mais a população vulnerável vai indo para longe nas cidades, para a periferia, e tem cada vez menos espaço também para construir suas moradias. Então surge a necessidade de criar construções irregulares, uma construção sobre a outra, muitas vezes, como meu colega exemplificou, um filho que constrói sobre o terreno de seu pai, ou então até outros tipos de acordo que podem ser ainda mais nocivos, estruturas que podem não ter a segurança que deveria e também correm risco de desabamento ou outros problemas da construção. Com isso surge a REURB, que é um projeto, como eu disse, social, que tem como característica a gratuidade de certos processos e a facilitação para a regularização dessas moradias. Então, com isso, surgem regras e garantias para a proteção dessas pessoas que detêm esse direito por morarem há muito tempo ou pelos acordos que fazem. Outro mecanismo também é por meio do testamento, a sucessão. O indivíduo que deixa, por exemplo, um imóvel e tem a sua laje registrada pode separar como bens distintos, deixar um para uma pessoa ou outro para outra, por exemplo. E com isso, o lajeário, que é o titular do direito da laje, que está em cima ou embaixo do imóvel principal anexado ao solo, tem deveres, seja eles para realização de obras, como de manutenção, ou então limitações para a realização das obras que ele vem a fazer, como a construção de uma casa sobre uma laje ou reformas e coisas do tipo. Alguns desses deveres é manter a segurança estrutural, como eu comentei, do imóvel, manter também o arranjo estético em conformidade com o imóvel anexado ao solo, que é a estrutura principal, e também tem participação nos custos das manutenções que servem para ambos os imóveis. Minha colega vai falar melhor no bloco à frente. E por último, os deveres mais importantes do lajeário em caso de venda da laje de forma separada, respeitar a ordem de prioridade. Então, assim como um inquilino que aluga um apartamento de uma pessoa tem prioridade no caso de venda, o titular do imóvel abaixo da laje, imediatamente, tem prioridade no caso de venda. Então, se um indivíduo é dono de uma laje, ele sempre tem que oferecer primeiro para o titular do imóvel logo abaixo deste. Eu vou falar da gestão de convivência e despesas compartilhadas. O direito de laje, ele estabelece no âmbito da convivência entre o proprietário da construção base, que é o lajeado, e o titular da unidade sobreposta, que é o lajeário, o que se convencionou chamar de condomínio funcional. Para garantir uma gestão ideal e, sobretudo, para que as regras estabelecidas tenham uma eficácia contra terceiros, que é a ergas omnes, a elaboração da Convenção da Laje é fortemente recomendada. Este instrumento formal deve ser registrado no cartório de registro de imóveis, como já foi dito, e a convenção ela é crucial, pois ela tem a finalidade precípua de detalhar a repartição das despesas relativas à conservação e manutenção das partes que servem a todo o edifício, como a estrutura, o telhado e as instalações gerais. Na ausência ou omissão da convenção, a legislação ela determina que o rateio dessas despesas deve ser realizado de uma forma equitativa entre o titular da construção base e o titular da laje. O critério da equidade vai sugerir a utilização da área da unidade construída ou da fração ideal como parâmetro justo para a divisão dos custos. Agora, falando quanto às formas de extinção do direito de laje, ela está estabelecida no artigo 1510-E do Código Civil e a regra geral é clara.
A ruína da construção base extingue automaticamente o direito de laje em razão da dependência físico-estrutural da construção superior. Contudo, há importantes exceções que buscam proteger a perenidade do direito. A primeira exceção, ela prevê que se a laje tiver sido instituída sobre o subsolo, a ruína da base não extingue o direito, pois não há uma dependência física de sustentação da edificação superior. A exceção 2, ela ocorre se a construção base não for reconstruída no prazo de 5 anos. Nessa hipótese, o lajeário adquire o direito potestativo de reconstruir a edificação, protegendo seu direito perene contra a inação do proprietário da base. Adicionalmente, a ruína causada por dolo ou culpa comprovado gera o direito à reparação civil contra o culpado e, por fim, o direito de laje também pode ser extinto por causas gerais, aplicáveis aos direitos reais, como, por exemplo, alienação, renúncia, abandono e perecimento do bem. Em caso de desapropriação, o lajeário é reconhecido como titular de unidade autônoma e, portanto, tem um direito fundamental à justa e prévia indenização. Agora, trazendo um caso prático, ele é fictício, então ele não é real, mas ele pode explicar muito bem o direito de laje. O direito de laje ele tem uma aplicação fundamental na regularização fundiária urbana, como meu colega disse. Então, vamos considerar o seguinte cenário, como o Jardim Taquari, em Palmas, Tocantins, onde o senhor João, ele é o proprietário da base, e a senhorita Maria, ela ocupa o pavimento superior, que é o puxadinho, com isolamento e acesso independentes. O instrumento de titulação é a Lei de número 13.465 de 2017, que prevê a regularização fundiária urbana pelo município. Esta CRF serve como título para o ato registral, então ela deve descrever a construção base do senhor João, instituir o direito de laje para a unidade sobreposta da senhorita Maria, permitindo a abertura de uma matrícula autônoma para a laje. É vital destacar que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Tocantins, ela mantém um alto rigor quanto ao princípio da especialidade objetiva. Assim, para ter sucesso, vai depender se a CRF for tecnicamente robusta, contendo plantas e memorial descritível, que individualizem com precisão a base e a laje, garantindo uma segurança jurídica e evitando sobreposição de direitos. Ou seja, tem que deixar bem registrado as características da base, que é do senhor João, e do que é o puxadinho, que é da senhorita Maria, para garantir justamente essa segurança jurídica. Boa noite, eu vou falar um pouquinho sobre o impacto jurídico e social do direito de laje. O direito de laje, ele trouxe um grande avanço para o nosso ordenamento jurídico, porque ele acabou dando segurança jurídica legal a um tipo de construção que é muito comum nas cidades brasileiras, que no caso são as casas sobrepostas, né? E com isso, ele acaba garantindo a efetivação do princípio da moradia digna, que está na nossa Constituição, no artigo 6º. Essa lei, ela oferece uma estabilidade às famílias, né, reduzindo o risco de remoção e ajudando a resolver disputa de posses de formas mais justas. O direito de laje, ele não só organiza o espaço urbano, como ele também transforma a vida de pessoas. E assim, trazendo mais valorização e promovendo uma convivência organizada. Agora, aqui no impacto urbano e econômico, o direito de laje ele também tem um efeito positivo nesse campo, porque ele acaba auxiliando o poder público a planejar melhor a cidade, já que as construções elas passam a ter autonomia, passam a ser registradas de modo a ser registrada oficialmente. Isso acaba facilitando a fiscalização e arrecadando impostos, que é o IPTU. E aí, além disso, ele incentiva o uso inteligente do solo, estimulando a verticalização, né, construindo uma casa sobre a outra, sem ampliar a desordem e as invasões. Assim, o espaço ele é aproveitado de forma mais sustentável. Do ponto de vista econômico, a Lei 13.465 de 2017, ela abre mais oportunidades, já que o direito de laje ele abre novas oportunidades, porque a pessoa pode alugar, pode vender, pode usar como garantia e, enfim, o que acaba movimentando a economia local. E esse modelo de construção, ele acaba inspirando políticas públicas em outras cidades, mostrando como o direito ele se adapta à realidade social e contribui para o desenvolvimento urbano mais
inclusivo. Agora, para concluir o nosso trabalho, o direito de laje ele mostra como o direito civil ele vem se adaptando ao longo dos anos, né, para a realidade do nosso país. Aquilo que antes era visto como um puxadinho ou uma construção irregular, hoje é reconhecido como lei e como uma propriedade com valor e segurança jurídica. A Lei 13.465 de 2017, ela trouxe mais dignidade e direito à moradia para muitas famílias, igual o Marcola falou. E além de ajudar nas organizações das cidades. Então, mais que um simples direito real, o direito real de laje, ele representa uma inclusão social, um reconhecimento e uma justiça urbana, mostrando que o direito pode sim acompanhar a realidade das pessoas, da sociedade. Enfim, é isso, nosso trabalho.